Olá, mais um Guia Tempo com Deus, e ainda pensando um pouquinho nas reflexões de final de ano, eu quero ler o texto bíblico que se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No último devocional, nós estávamos falando sobre recordar, lembrar de todos os benefícios do Senhor. Parece que nós temos uma inclinação natural a esquecermos as coisas boas, esquecermos as bênçãos, a esquecermos o cuidado do Senhor diante de conflitos, adversidades, problemas e dificuldades. E nós lemos o Salmo 103, 1 e 2 com o intuito de encorajar você e eu também a sermos encorajados a recordarmos da boa mão do Senhor conduzindo a nossa vida no ano de 2020. E no texto de hoje, Paulo nos dá uma orientação sobre algo que de fato nós devemos esquecer. Nós não devemos esquecer da bondade do Senhor, nós não devemos esquecer do cuidado do Senhor, nós não devemos esquecer da fidelidade do Senhor, nós não devemos esquecer que a mão do Senhor nos conduz, que Ele é soberano, que Ele é bom, e nós somos inclinados a isso. Tanto que Jesus Cristo, Ele deixou a ceia, como um memorial. Ele mesmo disse: fazer isso em memória de mim, porque nós somos inclinados ao esquecimento daquilo que é bom, daquilo que é graça, daquilo que é misericórdia, da atuação do Senhor nas nossas vidas. Agora também no final do ano, quando a gente pensa nos 12 meses que se passaram, nós corremos o risco de sentir muita culpa, muita tristeza, até mesmo vergonha, quando nós olhamos a maneira como nós vivemos, comparando com a maneira que nós deveríamos viver, dando a impressão muitas vezes de que nós de fato não avançamos, de fato não o glorificamos, não o servimos como nós deveríamos, e até mesmo talvez tenhamos regredido na nossa adoração, regredido no nosso serviço, regredido na busca pela piedade, vivendo até de maneira desagradável ao Senhor, ofendendo a Ele, cultivando pecados. Então são N coisas que passam pela minha cabeça e talvez pela sua cabeça, acerca dos nossos fracassos, das nossas derrotas, dos nossos pecados e de tudo que faz com que a gente hoje olhe para nós mesmos e de certa forma sinta certa repulsa ou certa tristeza e tem uma culpa que nos mortifica, que nos desanima, que nos leva para baixo. O apóstolo Paulo, grande a partir da nossa perspectiva, mas pequena a partir da perspectiva que ele tinha de si mesmo, uma perspectiva adequada, uma perspectiva correta. Ele se via como pecador, ele se via como o menor de todos os santos, ele se via como aquele que estava em um processo de crescimento, em um processo de transformação. E o apóstolo Paulo, apesar de toda a sua experiência com Deus, apesar de todos os seus serviços para Deus, apesar de toda a suas entregas ao Senhor, suas viagens, evangelização, implantação de igrejas, feitos extraordinários que Deus realizou através da vida dele, feitos extraordinários que Deus permitiu que ele experimentasse, ainda com toda a experiência de Paulo, ele tem uma visão adequada de si mesmo. Ele diz: não que eu o tenha já recebido,
ou tenha já obtido a perfeição. Paulo, ele não se via como alguém que era perfeito em si mesmo. Paulo não se vangloriava do seu currículo, tanto que ele fala nos versículos anteriores que ele considerava tudo como esterco diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo tinha uma visão adequada de si mesmo. Será que Paulo pecava? Será que Paulo tinha dificuldades? Será que Paulo era um homem como nós somos? Certamente que sim. Falhava, pecava, tinha as suas lutas, tinha as suas dificuldades. Ele mesmo relata do espinho na carne, onde ele orou ao Senhor pedindo que esse espinho fosse retirado, mas o Senhor falou que a graça dele era suficiente para Paulo lidar com aquela situação. O grande apóstolo então olha para a sua condição e certamente ao afirmar que ele não alcançou a perfeição, ele está dizendo que ele é um homem imperfeito, que ele vê traços no seu caráter que precisam ser trabalhados, que precisam ser transformados, algo em sua vida que precisa de aperfeiçoamento. E ao invés de ele se martirizar, de ele se culpar, de ele simplesmente sentir vergonha, de ele simplesmente se deprimir em relação a isso, ele lida muito bem com o fato de ele ser imperfeito e ele afirma: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. E o que Paulo faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Há muitas coisas que eu, olhando para trás, me entristeço, me desanimo. E é uma tristeza debilitante, no sentido de que ela me traz para baixo, me leva a uma depressão e me leva à incredulidade. Me leva a um distanciamento do Senhor. É uma tristeza carnal, humana, que demonstra uma certa falta de fé. Mas Paulo, ele diz que olhando para a sua vida, até aquele momento, ele esquecia, deixava para trás, superava o que precisava ser superado e prosseguia adiante. Meus irmãos, eu quero dizer para você que em Cristo Jesus a nossa culpa é perdoada, a nossa vergonha é coberta e o nosso medo pode ser substituído pela confiança no Senhor, que prometeu estar conosco todos os dias, que nos prometeu um futuro glorioso. Futuro glorioso esse que estava diante dos olhos de Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós não vamos alcançar a perfeição nessa vida. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Senhor Espírito Santo estão trabalhando na nossa vida para que nós busquemos a maturidade. Quando nós pensamos na ideia de perfeição, não é na infalibilidade que nós achamos que nós devemos ter. Quando nós pensamos na ideia de perfeição, é na maturidade que o Senhor deseja que nós alcancemos na nossa jornada cristã. E em toda ela, nós nunca seremos perfeitos, mas nós podemos avançar. E eu te encorajo hoje a confiar na promessa do Senhor de que há um futuro glorioso, de que a obra que Ele começou, Ele há de completá-la, e a esquecer-se então daquilo que precisa ser esquecido, a romper então com aquilo que precisa ser rompido, a olhar para o ano de 2020, confessar os seus pecados, se entristecer por eles, mas praticar a higiene da alma, entregando ao Senhor, confiando no perdão do Senhor, confiando
na obra que o Senhor começou nas nossas vidas, e então dando um passo de fé, olhando para 2021, com a esperança de que podemos sim glorificá-lo mais, podemos sim servi-lo mais, podemos sim vencer e superar os pecados nos quais nós patinamos, que podemos sim superar nossos fracassos, que podemos sim lidar com os conflitos no lar, com os conflitos na igreja, com os conflitos no coração, com os conflitos com o Senhor, que nós podemos, em Cristo Jesus, prosseguir, perseverar na vida cristã. Talvez você esteja preso ao seu passado, talvez nem seja um passado recente, seja um passado aí de infância, de anos atrás, e que talvez ainda te impeça de prosseguir. Mas esse impedimento não vem do Senhor, esse impedimento vem de você mesmo, esse impedimento vem de mim mesmo. E se nós não estamos avançando, é porque nós não estamos fazendo uma leitura do nosso passado a partir da graça do Senhor Jesus, a partir da sublimidade do nosso chamamento, a partir de uma fé e uma esperança genuína num Senhor que está trabalhando na nossa vida e que tem reservado para nós galardões e um futuro glorioso em um lar celestial. Pense hoje, coloque hoje diante do Senhor aquilo que precisa ser posto e vamos juntos como igreja, como irmãos, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.